pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa série Quem é Você? E para isso, abre sua Bíblia em Atos, capítulo 11, versículo 26. E vai estar escrito o seguinte, na última frase. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Quem sou eu? Eu sou cristão. Quem somos nós? Nós somos cristãos. Mas afinal, o que isso significa? Antes dessa pergunta ser resolvida, a gente tem que pensar no contexto que essa passagem está, que é o seguinte: em Atos 2 acontece a descida do Espírito Santo. Então, os discípulos de Jesus encontraram-se cheios do Espírito e eles pregaram, fizeram prodígios, sinais e maravilhas em Jerusalém. Mas lá acontece a morte de Estevão. E com a morte de Estevão desencadeia-se uma perseguição contra os cristãos, que é o que o versículo 19 está falando. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Quando começaram a se espalhar, a gente vê que Filipe prega para Samaria, meu Deus. Filipe começa a pregar para Samaria, que é uma cidade que Jesus tinha falado para eles pregarem no Ide por todo mundo e pregarem o Evangelho. No mesmo capítulo, Filipe prega para um etíope, que ele não era judeu, ele não era da descendência de Israel, mas ele aceitou o Evangelho de Cristo. E no capítulo 10, acontece que o Espírito Santo desce sobre Cornélio. E Cornélio era um gentio, ele também não era da descendência de Abraão, ele não era um israelita. Mas o Espírito Santo desceu sobre ele. E quando começou a sair, e o pessoal foi saindo mais e mais, até que chegou ao ponto deles estarem na Fenícia, Chipre e Antioquia. E existia dois grupos de pessoas. Um que eles só pregavam para o pessoal que era judeu, e os outros que pregavam para todos. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. E aqui está um versículo muito interessante. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. O que Lucas está nos falando é que a graça do Evangelho de Jesus é para todo o mundo. O que a gente aprende aqui é que Deus estendeu a mão para nos salvar, para me salvar e salvar a você também. O Evangelho foi levado a todo o mundo. Porque vai dizer no versículo 18, então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Deus estendeu a mão para nós. Deixa eu ler a frase que tá bonitinha essa frase. A mão do Senhor foi estendida a nós. Podemos ser salvos. Podemos ser discípulos de Cristo. Pela graça de Jesus, que atingiu a todos, nós podemos ser discípulos. E por que ser discípulo é muito importante? Calma, vire a página. Porque somente os discípulos foram chamados de cristãos. Que está escrito aqui. Os discípulos foram chamados de cristãos. E aqui a gente tem duas palavras, discípulo, que significa aprendiz, seguidor, e cristão, que significa pequeno Cristo. Os discípulos, os seguidores de Cristo, foram considerados pequenos Cristos. Mas o que é ser um seguidor de Jesus? Porque só os seguidores que são cristãos. E um seguidor de Jesus é aquele que cumpre Lucas 14, versículo 26 e 27. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, e os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que aceitam a graça de Jesus, colocam toda a sua fé em Cristo, mas não somente isso. Amam a Jesus de todo o coração e Jesus é a coisa mais importante para eles. É o único bem que eles têm. Eles amam e consideram Jesus o mais precioso das suas vidas. E não apenas isso, por causa que eles são tão fascinados por Cristo, eles carregam as suas cruzes.
Eles carregam a cruz, negam-se a si mesmo, os seus desejos, o que eles querem por amor a Cristo, porque sabem que Cristo é o bem mais precioso de nosso. São aqueles que seguem a cruz, seguem a Jesus, seguem os passos de Jesus. São aqueles que imitam tanto a Jesus, que imitam ele até na parte de pegar a cruz. Aqui tem uma coisa muito interessante. Os discípulos foram chamados. Eles não se autodenominaram cristãos. E eles não foram chamados cristãos porque eles eram filhos de crente. Não, eles não foram chamados cristãos simplesmente porque iam à igreja, o que é fundamental. Mas eles eram chamados cristãos porque eles carregavam suas cruzes. Porque carregar a cruz é um ato público. Como assim? É porque carregar a cruz, é porque ser cristão é um estilo de vida onde nós consideramos Cristo o mais precioso de tudo, e tudo que fazemos é para Ele, tudo que somos é para Ele, e nós morremos para que Cristo viva em nós. E isso não pode ser algo secreto. Quando nós amamos uma pessoa, não dá pra... a gente chama ela em qualquer lugar, em todas as situações. E quando nós estamos com Cristo, nós somos luz, independente de onde estamos. Nós estamos aqui para carregar a nossa cruz e segui-lo, porque Ele nos deu graça para fazer isso. Portanto, resumo da ópera: a graça de Cristo se estendeu até nós. E por causa dela nós podemos ser discípulos. E por causa de Jesus, nós começamos a pegar a nossa cruz, negar a nós mesmos e segui-lo. E porque carregar a cruz é um ato público, as pessoas começaram a olhar para os discípulos e diziam: vocês são cristãos, vocês são pequenos cristos na terra. E eu te faço o desafio, e o meu desafio é você pegar a sua cruz e seguir a Jesus. É você imitá-lo em absolutamente tudo, e que as pessoas olhem para você e vejam pequenos cristos. Deus abençoe, é nóis, tchau.